Então a gente está aqui hoje no primeiro quadro da série Papo de Ariana, psicóloga. E lá no Instagram, o que a maioria das pessoas pediram para eu falar nesse quadro, nessa semana, foi sobre a competitividade entre as mulheres e sobre a ansiedade. E eu acho que as duas coisas têm muita correlação e eu vou explicar por quê. Vamos fazer um apanhado histórico e a gente olhar para isso desse contexto do inconsciente coletivo, levando em consideração também a história para a gente entender tudo isso. Então a gente viveu um tempo em que nós tínhamos uma única deusa cultuada, que era a Grande Mãe. Eu vou colocar aqui depois, aqui no cantinho para vocês, a imagem dessa figura que era um pouco pitoresca, seios fartos, barriga, ela era gorda, grande, sabe? E todas as mulheres, de certa forma, eram vistas com esse poder dessa grande mãe, porque geravam filhos. Então toda mulher tinha seu lugar, seu espaço dentro da sociedade naquela época, desse lugar de grandeza, desse lugar de magia, porque gerava um filho. E quando eu falo dessa época, eu tô falando de milhões e milhões e milhões de anos atrás, tá bom? Depois, com a entrada do patriarcado, e lá nesse período antes do patriarcado, as mulheres eram muito parceiras uma das outras. Não havia competição entre as mulheres, elas se ajudavam mutuamente, né? Os homens saíam para caça, as mulheres ficavam, uma ajudava a outra, inclusive no plantio, né? Na agricultura, porque naquela época eram as mulheres que ficavam com esses cuidados. Depois, né, a gente foi tendo aí as sacerdotisas, onde a mulher ocupou realmente um espaço muito grande e muito importante. E aí veio o rompimento, né? A entrada do patriarcado. E com a entrada do patriarcado, a gente passou a não ter sacerdotisas e deusas, mas passou a ter deuses como mantedor do poder, né? E aí quando entra isso, a gente entra com a mitologia. E aí na mitologia a gente começa a ver a mulher fragmentada. Então não existe mais uma única mulher que contém todos os poderes. Mas aí começa a existir várias deusas que possuem poderes diferentes. Então aí eu vou ter Afrodite, a deusa da sensualidade, do amor. Eu vou ter Deméter, que é um pouco da representação dessa grande mãe, né, que vem falar da fertilidade, do cuidado com a terra. Aí eu vou ter Hera, que é a deusa do matrimônio. Daí eu vou ter Atena, que é a deusa da guerra, da sabedoria. Eu vou ter Artemis, que é a deusa dos partos, da ciclicidade feminina. Eu vou ter Hestia, que é a deusa do fogo. Mas quem mantém todo o poder, que tem todo o poder numa única figura, é Zeus. Passou, então o homem ficou integrado, né, com todo o poder, que isso também tem uma consequência no nosso inconsciente coletivo, mas como aqui é com a competitividade feminina que a gente vai falar, eu vou focar um pouco mais nessa questão aí da fragmentação da mulher. E aí a mulher ficou fracionada. E essa fração gerou a competitividade nas mulheres. Tá? É a sombra da energia arquetípica das deusas. As deusas, elas competem entre si, elas brigam muito entre si. Várias histórias mitológicas trazem esse ocorrido, né, dessas brigas entre a figura feminina. A deusa que mais toma cuidado com isso e que tenta preservar esse
fogo equilibrado que une as mulheres é a Hestia, tá? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que todo esse movimento foi se desenrolando na vida e a gente passou a mulher no lugar de submissão. Por quê? Foram criados crenças limitantes na nossa cabeça, né? Quem nunca escutou? Mulher junto é problema. Ambiente de trabalho que tem muita mulher dá problema. Por que a gente escuta isso? Porque as mulheres, quando elas se unem, realmente elas fazem a diferença. E a gente vê isso ao longo da história. Então a gente foi achando que a gente era rival. A gente foi achando que a gente tinha que ser inimigas uma das outras. E esse sentimento de rivalidade, ele se estende em várias coisas. Então, a gente teve toda uma história mais moderna da mulher, onde entrou o feminismo, teve todas essas lutas para que a mulher pudesse sair desse lugar de submissão. E, na verdade, isso sim foi necessário, sim foi importante, sim temos que honrar e agradecer as feministas, porque sem elas hoje eu não estaria gravando esse vídeo aqui, você não teria o direito de estar assistindo esse vídeo, coisas simples assim não estariam acontecendo. Porém, hoje a gente precisa sair desse lugar da competição, a gente precisa entrar no lugar das parcerias, tanto no aspecto trabalho, quanto no aspecto cotidiano, né? A gente realmente rivaliza situações da qual a gente precisaria estar apoiando outras mulheres. Então a gente vê, quando a gente vê uma mulher sensual, com uma roupa curta, ao invés da gente achá-la bonita, a maioria das mulheres a critica, né? Tá vendo? Tá com uma roupa curta, tá sensual, depois que a abusada reclama. Porque tá com uma roupa curta, então tô dando o direito de ser abusada, ou porque eu bebi, eu tô dando direito de ser abusada. Então, todas essas questões, elas vêm desse lugar, tá? Dessa energia competitiva entre as mulheres, né? A gente vê aí na política, principalmente a gente vê na política, o quanto a mulher é menosprezada ali dentro, né? Como se ela não tivesse esse direito. E aí a gente vê lá no Olimpo, né? O quanto que isso acontecia também, o quanto que, por exemplo, Hestia abriu mão do poder dela para que pudesse as coisas ficarem em harmonia. E a gente vê isso se repetindo na história, né? Porque tá lá instalado no nosso inconsciente coletivo. Só que chega um momento que a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa parar de competir. A gente precisa entender que tem espaço para todo mundo. E que dentro da missão, do propósito de vida de cada uma missão complementa a outra. Nós somos um só. E quando a gente compete com o outro, na verdade a gente está competindo com a gente mesmo, não é com o outro. Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é a minha missão, se eu sei o que eu desejo, eu não preciso rivalizar com nenhuma mulher. Eu rivalizo porque eu não sei quem eu sou. Então existem alguns pontos importantes para você olhar, para você pensar em você mesma. Por isso essa luz aqui, ó. Precisamos sair da sombra, precisamos entrar na luz. E para isso a gente precisa olhar para as nossas sombras. Então, que pontos eu coloco aqui? Se você percebe que rivaliza, que tira sarro, que ridiculariza outra mulher em situações que você poderia estar apoiando ela, comece a olhar um pouquinho para você. Então, o primeiro ponto é toda essa história que eu contei. Será que você não está na sombra das deusas, ao invés de usar a força delas no teu inconsciente, né? Porque os arquétipos, essa energia arquetípica, quando a gente olha essas histórias e a gente, nossa, tô ali, tô na sombra, é quando há essa possibilidade de acessar algo mais profundo em nós e fazer a transformação que a gente deseja, tá? Então essa é a primeira coisa para olhar. Segunda coisa, a quem eu tô servindo quando eu rivalizo com as mulheres? Essa é uma pergunta muito forte
e pergunte aí para sua alma a quem você serve quando você rivaliza. E aí você vai entender que você continua servindo uma energia patriarcal. Por mais que as feministas tenham lutado, ainda existe uma energia patriarcal que move as nossas ações. Onde eu tenho que estar em primeiro lugar, onde eu preciso ser a melhor, onde eu preciso ter tudo que o eu. Né? O eu em primeiro lugar. E muitas vezes para estar em primeiro lugar eu preciso competir. Aí a gente entra nessa energia doentia de um masculino ferido, que não tá fora da gente, tá dentro da gente, né? Então, competir é necessário em algumas situações, mas que situações são necessárias? Em que momentos? Será que não tá na hora da gente sair desses polos opostos, né? E dançar entre esses polos, onde eu possa acessar a luz, tanto do masculino interno que há em mim, quanto do feminino que há em mim. Até quando a gente vai ficar nessa guerra competitiva? E é aí que entra a ansiedade. Por quê? Se eu tenho que ser a primeira, se eu tenho que ser a melhor, se eu tenho que fazer tudo para ter o corpo mais belo, ser a melhor mãe, a melhor empresária, se eu preciso estar excessivamente nesse lugar onde eu não respeito as minhas pausas, onde eu não tenho tempo para me acolher e vivo nessa competição frenética, isso me gera ansiedade, porque eu preciso estar sob controle de tudo. E isso é uma energia da competição, é uma energia da sombra, daquilo que está ferido dentro de nós. Se lembre que se eu sei quem eu sou, eu não preciso competir com ninguém. Se eu sei quem eu sou, eu sei que eu tô dando o meu melhor, então eu não preciso ser a melhor para mostrar para ninguém. Daí a gente vê lá na rede social aquele monte de mulher entrando num processo, inclusive competitivo, dentro do sagrado feminino, onde o meu projeto é melhor que o seu, onde a minha forma de falar sobre esse tema é melhor que o seu. Então a gente está servindo a quem ainda? Não saiu da energia patriarcal, né? Porque não existe isso, existe, você pode ver que várias mulheres falam sobre os mesmos temas dentro do sagrado feminino, só que vai ter mulheres que vão se identificar com a Vanessa, vai ter mulheres que vão se identificar com outras líderes do sagrado feminino, com outras profissionais, com outras terapeutas, né? Eu sou do tipo de pessoa que, se chega para mim um cliente e eu vejo que ele não é do perfil, que aquilo que eu vou oferecer para ele não vai causar transformação na vida dele, eu encaminho para outro profissional que tem o perfil dele, sem problema nenhum. A gente pensar num bem maior, tá? E para esse bem, para essa unidade acontecer, a gente precisa sair desse lugar de competição. Senão a gente vai estar sempre nesse lugar da não evolução no mundo. Qual o primeiro passo para a gente começar a sair da rivalização entre o feminino e entrar na sororidade? Observar lá na minha infância, tá? Curar as dores da minha criança com relação a isso, a partir da mamãe, observando pontos simples, como a mamãe se comportava diante das amigas. Ela era uma mulher que tinha muitas amigas que frequentavam a casa, que te ajudavam a cuidar de você, ou ela era uma mulher sozinha, amargurada, que nunca tinha amigas nenhuma e que sempre achava que todo mundo estava contra ela. Enfim, você vai se recordar de como sua mãe era contra as mulheres, como a sua avó era contra as mulheres, como as mulheres da sua família se comportam. Porque como as mulheres da sua família se comportam entre elas, você tem bastante noção de como você está fazendo. Daí você pode usar sua má consciência e fazer diferente. Por que má consciência? Porque se a gente usa a boa consciência, a gente continua seguindo os padrões das mulheres da nossa família. E existem momentos em que a gente precisa fazer uso da má consciência, em que a gente precisa ser a ovelha negra e fazer caminhos diferentes, né? E a ovelha negra, nesse sentido, segundo Beth Hellinger, é uma ótima opção, porque a gente dá oportunidade para gerações que vêm à nossa frente fazer de forma diferente.
além de nós também, né? Que a gente possa, começar a olhar para a luz no fim do túnel, que a gente possa sair desse lugar de rivalidade e que gera tanta ansiedade, porque daí a gente quer ser perfeito em tantas coisas e controlar tantas coisas que a gente acaba se perdendo da gente mesmo. E a gente pode se perder de tudo, menos de nós mesmas. Então, mulher, desperta, acorda, sai desse lugar aí que você tá competindo com todas as mulheres, achando que todas elas são sua rival. Um dos grandes princípios, né, da psicologia junguiana é: se o outro tá me incomodando, o problema não é no outro, o problema é em mim. Então, se eu tô competindo com o outro, às vezes é você que tá competindo, a outra mulher não tá. Enquanto a gente não olha para as nossas sombras, a luz não é. Beijo, até a próxima semana com mais Papo de Ariana.